Alô, amigos do Chapada News. Estamos iniciando o nosso CN Entrevista, onde receberemos os representantes da Chapada Diamantina e região, os nossos candidatos tanto a deputado federal como a deputado estadual. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer os nomes que a nossa região oferece. E hoje estou recebendo aqui o Sandro Oliveira, que é o candidato a deputado federal, é natural da região de Oliveira dos Brejinhos e veio aqui nos visitar. A gente fez esse convite para que você que está do outro lado possa conhecer esse nosso futuro representante. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Nerivaldo. É um prazer estar aqui no grupo Chapada News, batendo esse papo com você e toda a equipe. Então, mandar aí fortes energias a toda a nossa turma da Chapada, daqui de Ceabra e da região, toda a Bahia. Sandro, já vamos começar começando. Quem é Sandro Oliveira? Até para que o pessoal que não te conhece ainda possa te conhecer. Pronto, Sandro, eu sou, como você já disse, natural de Oliveira dos Brejinhos, mas conheço hoje, já morei em diversas cidades aqui da região. Então aqui em Ceabra, por exemplo, eu já morei aqui em 2012, 2013. Aqui bem do lado da delegacia, aqui na casa de nosso amigo Catoche, ali à época, 2012, 2013, a gente estava coordenando um projeto de cisternas aqui em toda a região da Chapada. Então eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer essa bela região aqui de nossa Bahia. Então. Daqui para Andaraí, Mucugê, Lençóis, Palmeiras, aqui Souto Soares, Iraquara, Ceabra, aqui todas as comunidades a gente conhece bem. Sandro é do PSOL. Sou do PSOL. Narra pra gente como é que começou essa sua trajetória política. Olha, eu acho que a luta nossa da política e quem vem do movimento social como eu iniciei, na verdade, essa trajetória política muito cedo. Eu fui para Irecê para estudar. Eu consegui, à época, terminei o ensino médio com 18 anos e consegui uma bolsa, fiz o Enem, fiz uma pontuação muito boa. Foi um programa que ajudou bastante. E consegui uma bolsa através do ProUni, e aí fui trabalhar em Irecê. Fui estudar em Irecê, aliás, primeiro, e aí depois eu dei sequência. Como eu fazia a faculdade à noite, eu aproveitei o tempo livre durante o dia e fiz um curso técnico na escola, na Exagre, que hoje é o CETEP, lá em Irecê. Você morou em Irecê também? Morei em Irecê. Eu morei em Irecê, basicamente 3 até 4 anos. Rodou bastante. Rodei muito lá. Ali de 2008 até 2011, basicamente, a gente morou lá. Aí eu terminei o curso técnico, que era só 2 anos, e comecei a estagiar já no Centro de Assessoria do Assuruá, que é uma organização que faz parte da ASA, a Articulação do Semiárido. E aí ali em 2010, respondendo sua pergunta sobre esse interesse pela política, esses programas a gente briga muito por orçamento para poder fazer cisterna, barreiro, trincheira, diversas tecnologias sociais que a rede ASA, diversas organizações fazem. A gente briga, disputa orçamento no governo do estado, no governo federal, e aí a gente vê que é na política que resolve essa disputa de orçamento. Então, desde 2010 ali, a gente já começou a participar. A importância de estar ali dentro. De estar dentro da política. E em 2012, eu retornei para Oliveira dos Brejinhos para ser candidato a vereador. E aí, por incrível que pareça, no dia da convenção, a gente precisou fazer um ajuste e me convidaram para ser candidato a vice-prefeito. Aí eu deixei a candidatura a vereador de lado e fui ser candidato a vice-prefeito em 2012, com 21 anos de idade, lá no município de Oliveira dos Brejinhos. Então, em 2012, você foi candidato a vice-prefeito? A vice-prefeito, isso. Era um outro questionamento que eu ia fazer. Você pensa grande, né? E eu imagino que muitos devem estar se perguntando em casa. Pô, Sandro ali da região de Oliveira dos Brejinhos. Sim. Já vem para ser candidato não a estadual, mas sim a deputado federal. E você me traz essa história que era para ser vereador. Né? Candidato a vereador, e já foi candidato a vice-prefeito. Eu vou colar uma história na outra. Primeiro, você me diz qual foi o desfecho, e aí de quando você chegou na vereança, e também eu quero entender do porquê de não ser candidato a deputado estadual, porque para muitos que estão nos acompanhando, parece ser mais fácil, não sei se é, você vai explicar isso, e pular para federal. Olha, de vereador, que era a ideia lá, eu acho que a gente poderia ter sido eleito à época, é a leitura que a gente... Vocês não venceram a campanha. A gente não venceu a eleição, mas na política a gente diz que tem 2 formas de você disputar a eleição. Você pode disputar a eleição
e perder a eleição, mas você pode disputar a eleição, perder a eleição e ganhar na política. Eu acho que eu fiquei nessa segunda hipótese. Isso acontece muito, né? Exatamente. Porque eu sou das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, mais aqui próximo à região de Queimada Nova, ali, da Feira do Bode, esse trecho ali. Depois da Serra da Mangabeira. Depois da Serra da Mangabeira, exatamente. Ali próximo à BR-242, nossa rodovia Milton Santos, que corta inclusive aqui a Chapada. A oportunidade de ser candidato a vice me deu a condição de conhecer todo o município. Então, a campanha de vice-prefeito, a gente conheceu o município, criou relação em todas as regiões do município de Oliveira dos Brejinhos. E aí, a candidatura não era uma candidatura já pensando em ganhar a eleição. Era uma candidatura para a construção de um projeto. E eu acho que a gente tinha a perspectiva, inclusive, Neri, que foi na primeira eleição do atual prefeito Ferrugem. E a gente fez essa disputa. Eu acho que a política é essa arte de você disputar ideias. E a gente foi candidato à época, eu junto com a professora Francina, juntou a juventude de alguém que vem da zona rural, das associações, com uma professora ligada mais ao funcionalismo público e da sede. Então a gente fez uma campanha que a gente, no município que votou 12 mil eleitores à época, a gente teve 4.091 votos. Então tivemos 35% dos votos. Para quem estava iniciando, foi uma votação que nos projetou. E você se tornou mais conhecido muito mais conhecido na região. Disso ajudou, inclusive, a gente, para dentro do estado, ganhar uma referência maior nessa cobrança de mais políticas públicas na região. E aí, eu terminou a eleição, eu estava basicamente nessa transição de mudar de Irecê para Oliveira, e aí eu, como a gente não teve a vitória eleitoral, vamos dizer assim, mas eu gostei da experiência e disse que quero ficar mais perto. Foi por isso que eu vim para Ceabra, porque de Irecê era 260 quilômetros, aí para você estar acompanhando ali a motivação dia a dia do trabalho mesmo social e da política, era mais longe. E aí aqui em Ceabra é um pulo, daqui em casa é 100 quilômetros, é rápido, e a gente conseguiu também fazer esse trabalho. E aí, as pessoas podem perguntar, já emendando e respondendo sua segunda pergunta, e por que Sandro agora candidato, não candidato a deputado estadual, e sim candidato a deputado federal? Eu, como já lhe disse, estou no PSOL. Hoje, no PSOL... A pergunta que muitos fazem não seria mais fácil ser estadual do que federal? A deputado estadual hoje no PSOL, o PSOL tem uma federação junto com a rede, e já temos um deputado, que é o Wilton Coelho, que vai para a reeleição. E o Wilton teve aí uma votação em torno de 45 mil votos na última eleição. E eu acho que pelo trabalho importante que o Wilton faz, eu acho que ele amplia isso ainda. E a gente tem algumas figuras, como o Kleber Rosa também, o Magno Lavigne da rede, que é o próprio Jonathan ali de Feira de Santana, que já são pessoas que já vão fazer também essa disputa para deputado. Que já estão na caminhada há algum tempo. Algum tempo. Já é conhecido. E eu, pela avaliação que a gente faz, a gente só vai ter certeza no dia 4 de outubro, na hora que abre a urna. Mas pela avaliação que a gente faz, a Federação Pessoal e Rede deve eleger 2 deputados estaduais, no máximo 3, dependendo 3. Mas eu acho que essa galera está na disputa em razão aí de 45, 50 mil votos para deputado estadual. E aí, para federal, nós não temos nenhum eleito ainda. Então, nem o PSOL e nem a rede. E a gente tem 40 candidatos. A gente tem 27 do PSOL e 13 da rede. Dos 40 candidatos, o coeficiente eleitoral da Bahia hoje deve votar em torno de 8 milhões de eleitores, e são 39 vagas para deputado federal. A gente fez essa conta. 8 milhões dividido para as 39 vagas, cada cadeira de deputado federal hoje por partido para poder eleger um, fica em torno de 205 mil votos. Então, se você pega os 40 candidatos e coloca uma média de 5 mil votos, um pelo outro, como a gente chama, dá os 205 mil votos. Então, hoje... Pela conta fria, né? Essa conta fria. Claro que não é uma conta de padaria. Mas hoje, se a gente for avaliar, principalmente aqui pela região, existem muitos candidatos a deputados estaduais. Mas a deputados federais, a gente está com uma região com uma região muito abrangente, sem uma candidatura da região, que conhece os municípios, conhece as comunidades e conhece os problemas. E essa disputa interna, a gente também tá. Eu estou vereador em Oliveira,
tem Eliette, que é vereador em Salvador, Hamilton, que é vereador em Salvador, tem um vereador também, Tito de Lauro de Freitas. A nossa disputa está mais igual. Então, quem chegar em torno de 40, 45, 50 mil votos para deputado federal, a gente acredita que é o mais votado. E o mandato de deputado federal, não menosprezando os deputados estaduais, tem a sua importância, mas o mandato de deputado federal tem muito mais condições de fazer intervenções aqui para a região, seja com emenda, seja na relação com o governo federal, com o próprio governo do estado, muito maior do que um deputado estadual. Então, se a votação é igual, vamos logo fazer uma disputa para as cabeças, como a gente chama. O primeiro ponto foi essa questão dos números, né? Sim. Você acha que, estando na disputa ali para federal, no partido do qual você está, que é PSOL, a possibilidade de ter mais chance seria no federal, aqui a nível de região. Exatamente. Os números fortes. Ô, Sandro, passa pra gente qual é o alvo da tua campanha, né? Nerivaldo, meu alvo é esse. Eu já tive com outras pessoas aqui que meu alvo é a saúde, meu alvo é a educação. Qual o teu alvo hoje na campanha, representando aqui a região? Olha, eu acho que deve ser o desenvolvimento regional. Porque o desenvolvimento regional, você não fica preso a um tema. Eu não sou um candidato de apenas um tema. Eu acho que primeiro o desenvolvimento regional, a gente tem que olhar o que precisa hoje, por exemplo, na educação. O nosso ponto focal aqui tem que ser trazer a Universidade Federal da Chapada. Tem que ser o principal ponto. Se você for olhar, por exemplo, na saúde, a gente está iniciando a construção da Policlínica Regional, mas o complexo de saúde em si, aqui em Ceabra, seja com o Hospital Regional que já está construído, com a maternidade aqui, lhe encontrei outro dia lá, inclusive na celebração da maternidade aqui, da inauguração da maternidade, e meu filho, por exemplo, mais novo, nasceu aqui na maternidade Frei Justus, aqui em Ceabra. Então, mandar um abraço, inclusive, para todos os profissionais, toda a equipe lá da maternidade. A gente está tornando Ceabra um complexo de saúde. Mas a gente precisa ter mais estrutura, mais leitos, mais vagas, para poder dar conta também desse potencial. Mas outra coisa, já tocamos em educação, saúde. Outra coisa, reforçando da educação, para mim não esquecer um papel que eu faço questão de defender, as escolas famílias agrícolas. Aqui em Ceabra tem uma, em Brotas de Macaúbas tem outra, em diversas escolas na Bahia, Nerisvaldo, que fazem uma formação com o modelo de alternância, que eu acho que vale a pena, inclusive, você também está conhecendo esse modelo eu vim da zona rural, a gente não pode ter um modelo de educação apenas que incentiva o jovem a ir para a zona urbana. O aluno sai da zona rural e tem hora que ele chega na escola e a escola está só incentivando ele a ir para a zona urbana. Como é que uma metodologia pode ser implantada nas escolas, e hoje as escolas famílias agrícolas já fazem isso, para que o aluno tenha o interesse de voltar para ser um agricultor, para ser um produtor rural e produzir bem e ter um ganho, uma qualidade de vida, como a gente já tem exemplo em diversos... Dá para fazer isso. Dá para fazer para o jovem vir e retornar para a zona rural? Sem a menor dúvida. Você almoçou outro dia com a gente lá na Central do Bode, na nossa cooperativa aqui em Oliveira dos Brejinhos, onde a gente faz a Feira do Bode, e a gente tem um exemplo prático de diversas pessoas que estão ali hoje cooperados, trabalhando na cooperativa. Dá para sobreviver na sobrevivendo dali. Só ali a gente tem 36 empregos diretos gerados, então com atividade rural. Então é importante a gente fazer esse debate, porque a nossa região, por isso que eu digo, a gente precisa preocupar com o desenvolvimento regional, porque aqui cabe o assunto de saúde, trazer para mais perto, da educação, seja aqui do tráfego da própria BR-242, eu acho que é um modal de transporte aqui que a gente vai precisar também participar mais. Esses investimentos a gente precisa trazer para cá. Eu acho importante ouvir nisso, porque muitos, não todos, né, mas muitos que estão no sul e no sudeste, imagina, para viver na zona rural no nordeste, norte e nordeste, dependendo dali, 80% do Bolsa Família. Vai ter que ficar preso no Bolsa Família. E muitos falam, não tem um trabalho ali para que saia do Bolsa Família. É uma grande crítica, né, de quem mora ali naquela região e de muitos que moram aqui também, né, porque não tem essa ponte. Muita gente sente falta dessa ponte. Eu sinto falta dessa ponte. E você nos trazendo esse exemplo, que a gente falou ali da região da Feira do Bode, acho que é importante até muitos entenderem porque se imagina isso, né? Como você está na escola agrícola,
para viver na zona rural. Não mudou muita coisa. Não está chovendo mais do que antes na zona rural. A gente tem o esvaziamento da zona rural, das pessoas saindo da zona rural para vir buscar serviço e oportunidade na cidade. É isso que acontece natural. Eu tenho aqui meus primos ali, Dedéu, Vanvan, pessoal que é do Morro Redondo, comunidade quilombola, minha região, e a realidade é essa. Eles estão migrando de lá, trabalham aqui e vão passar o final de semana na sua terra, na zona rural. E aí você nos traz essa experiência. Eu tive a oportunidade de estar almoçando ali. Como você disse, são 30 empregos ali diretos, né? Diretos. Fala um pouco mais sobre isso. Vou lhe dar 2 minutos para a gente explicar, até para que as pessoas possam entender. Pronto. Ali funciona Aqui, hoje 2 organizações, que é a Central e a Central de Associações de Fundo de Pasto, que já é uma organização há mais de 20 anos que faz esse trabalho junto com as associações, e também a cooperativa Agropasto, que eu tive o prazer de fundar em 2019, ali em Oliveira dos Brejinhos, e que faz a comercialização desses produtos. Hoje a gente tem o processo de comercialização tanto do restaurante, que atende ali, é um restaurante da cooperativa, o restaurante Central do Bode. A gente tem a comercialização de caprinos e ovinos e a entrega direto para o frigorífico, também de outra cooperativa aqui em Pintadas. E hoje a gente está construindo nosso próprio abatedor no próprio espaço do parque. Tem ali o mercado do agricultor com diversos produtos, tem o açougue, tem uma gama de produtos ali dentro da cooperativa que tudo que é produzido, a entrega para a alimentação escolar, hoje, as diversas escolas da região, principalmente de Oliveira, de Brotas, até Ipupiara, a alimentação escolar é fornecida pelo próprio agricultor que é cooperado. Então, o filho dele vai lá para a sala de aula e vai estar comendo a carne do bode, o ovo da galinha caipira, o cheiro verde produzido ali na horta. E esse dinheiro que, em vez de o município comprar de um supermercado de fora da região, está girando aqui na região. Então, dá para gerar renda, a gente está fazendo isso. E, claro, fica o convite aí para todo mundo que não conhece ainda, já faz agora, a Feira do Bode está chegando dia 6 a 9, né? Então, quem não conhece, dá um pulinho lá e pode estar conversando com aqueles diversos colaboradores que tem ali, são tudo cooperados, são tudo dono. Lá não é uma cooperativa com 1, 2 pessoas, lá a gente tem mais de 400 cooperados hoje e todo mundo que está ali é dono, tem cotas, roda bem e produz muito. E é como a gente disse, a gente não está apenas falando, que o que acontece muito agora nesse período, principalmente nesse período eleitoral, né, Edivaldo, é muita gente que prega uma coisa, mas que na prática não vive ou não faz aquilo. E eu tenho a tranquilidade de dizer, o que a gente está hoje colocando como proposta é o que a gente vive, é o que a gente faz e o resultado está aqui na mesa. É por isso que a gente está engajado nesse projeto, porque a gente sabe que dá certo. Esse é um exemplo importante que a gente comenta muito, né? O país hoje, nesses últimos anos, acho que os últimos 15 anos, né? Desde o governo Dilma para cá, a gente tem percebido e acompanhado a força do quanto o Congresso tem ganhado ali dentro, né? O presidente não administra quase nada. O governo Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, não tem sido diferente. Não importa se é direita ou esquerda. E a gente percebe também muitas necessidades dos municípios, a dependência que tem com o FPM. É dependente. Você tem que colocar dinheiro. É o dinheiro da prefeitura, é dinheiro da Câmara de Vereadores. Não tem jeito, tem que estar colocando dinheiro. E do outro lado, o dinheiro das emendas. Né? Uhum. Então, quão importante esse tipo de projeto é para cada região, para o desenvolvimento para a sua região. Você acha que esse tipo de exemplo que é feito ali na região de Oliveiras dos Brejinhos pode ser distribuído em várias outras regiões aqui da gente? Sem a menor dúvida. A gente está aproveitando ali as condições que foram colocadas ali através da feira, da própria BR, das associações, mas até ali, né, Erisvaldo, a gente ainda comenta da necessidade de ampliar. A produção hoje ainda está em pequena escala. Uhum. E a gente consegue levar isso para uma média ou até uma grande escala. E não quer dizer que você produzir em grande escala, você vai deixar de ser agricultor. Não, você vai produzir com uma regularidade maior e você vai conseguir atender a contratos. Hoje tem hora que a cooperativa, a gente tem que contar os pontos positivos, mas tem que ter a clareza dos desafios ainda que a gente precisa superar. Tem hora que a gente não pode fechar um contrato com um supermercado maior por falta de produtos. Então falta o quê? Falta a estrutura, por exemplo, hídrica. Hoje a nossa região
você comentou bem, não está nem chovendo mais nem menos. Talvez as chuvas estão mais irregulares. Tá bagunçado. Tá bagunçado o Antigamente negócio. a gente sabia quanto chovia mais ou menos. Exato. Hoje ninguém sabe mais. Mas hoje, a quantidade de água que vai embora sem reservatórios. E cabe isso a quê? A gente, com um mandato de deputado federal, hoje, como você bem já colocou, a quantidade de emendas que um deputado, e eu nem concordo muito, mas se o jogo é assim, vamos jogar. Mas a quantidade de emendas que um deputado federal tem hoje para destinar, seja para prefeituras, para associações, para cooperativas, para fazer esses investimentos, é gigantesca. Então, hoje, o que a gente enxerga diz que tem aquele ditado que quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Quando a gente olha hoje e não vê um deputado da região, você acha que a farinha dos outros deputados que estão vindo aqui agora, e é natural todo mundo vir aqui agora buscar voto, essas pessoas vão estar fazendo um investimento das emendas que cada deputado tem, muito aqui na nossa região, ou nas bases de onde eles moram ou vieram, nasceram politicamente? Vão fazendo suas bases. E a gente fica aqui muitas vezes com pouco recurso. Então eu acho que precisa ter um nome da região para a gente poder chegar aqui na Prefeitura de Ceabra, aproveitar aqui para mandar um abraço para meu amigo Neto, foi vereador também, aprendi muito junto com ele, hoje prefeito aqui, Neto da Pousada, que a gente precisa estar junto com os prefeitos, tanto na hora das emendas, mas também entendendo os problemas, levando também os problemas. A gente vê hoje uma BR dessa, outro dia eu passei aqui na BR-242 e é a rota principal aqui nossa, precisa ter um deputado mais próximo para poder chegar, estar no DENIT todo dia, vamos reformar, vamos organizar, para poder ter um escoamento melhor. Então, se não tiver, tem o ditado que diz que o olho do dono é que engorda o boi. Sim. Se não tiver um olho de um deputado daqui da região que conhece esses problemas, veio alguém aqui na rádio, fez uma reclamação, fez uma demanda, o vereador levantou, o presidente de uma associação, de uma cooperativa, levantou isso, a gente tem que estar aqui mais próximo para ouvir e a gente quer fazer um mandato exatamente dessa forma, ouvindo e investindo no que dá certo, investindo nas emendas de forma correta, né, para também não ficar essa bandalheira que virou em Brasília, com muita gente também que eu acho que a grande diferença nossa é que a gente tem um conjunto de organizações, de associações, de parceiros em diversas prefeituras que a gente não vai ter dificuldade de investir o dinheiro da melhor forma. Agora, tem muita gente que recebe, por isso que eu disse que eu acho que uma parte do Congresso usa essas emendas para fazer diversas coisas que não contribuem com a melhoria de nenhuma região. Então, isso que a gente também precisa ter um pouco de cuidado. No início do programa, a gente falou, Sandro Oliveira, do Partido do PSOL, você é PSOLista. Hoje no Brasil a gente tem um grande debate, né? Os extremos estão tomando conta não só do Brasil, do mundo, que é uma realidade, né? Os extremos estão tomando conta e a gente sabe que aquele centro, o meio, está cansado dos extremos. Mas os nossos candidatos no Brasil e na maioria do mundo, eles têm se apresentado sempre ou da extrema da esquerda ou da extrema da direita. A gente tem de um lado o PT, que tem um grupo considerável de eleitores, né? Acho que cerca de 35%. O bolsonarismo, cerca de 25%. Quem está ali no centro, que é cerca de 10%, que não faz um candidato, mas é quem ajuda a eleger, foi quem ajudou a eleger Bolsonaro lá atrás e quem ajudou a eleger Lula agora raspando nessa última eleição, não faz um candidato, gente, é uma realidade. Mas é quem ajuda a eleger, é aquele empurrãozinho que dá que a pessoa vai. O senhor sendo um candidato PSOLista, para muitos do extremo, como se fosse o bolsonarista do extremo do outro lado. O PT vem depois, né, do PSOL. Como conquistar esse voto e como se apresentar para esse eleitorado que é do centro? Aquele eleitorado que, quando ouviu você falar, ligou o rádio, ligou a televisão e é do PSOL. Ixi, já não vou ouvir mais. É bolsonarista? Já não vou assistir mais. É petista? Não vou. Como conquistar esse voto desse eleitorado que é de centro, que ainda é a minoria, mas que já está cansado do extremo? Elisvaldo, eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu não posso nem do ponto de vista de me chamar de extremista. Mas primeiro, o PSOL, você é um pouco da ponta ali. Por que eu escolhi o PSOL? Talvez é melhor responder essa pergunta. Melhor. Porque hoje os partidos, a gente tem em torno de 30, 31 partidos hoje no Brasil.
e 28 deles têm dono. A convenção para a escolha do presidente é ali o núcleo dos deputados é que escolhe o presidente. Hoje apenas 2 partidos, e eu já tive filiado ao PT, comecei inclusive a trajetória política no PT, os 2 partidos que os filiados, você que está aqui em Ceabra pode ser filiado, escolha o presidente aqui. Só existe no PSOL e no PT. Então, do ponto de vista democrático, que eu acredito na democracia, a gente precisa pregar uma coisa e internamente ser a mesma coisa. Não dá para a gente estar afiliado, por exemplo, no PL, que Valdemar Costa Neto é eleito ali por aquela galera dos deputados. Não tem e usa muito recurso público, inclusive. Então, se é dinheiro público, eu acho que é nosso. É de todo mundo. Você deve opinar, eu devo, qualquer ouvinte que está nos acompanhando aqui deve opinar. E como é que a gente opina se a gente não pode escolher os dirigentes? Então, hoje, eu escolhi, quando eu saí do PT, eu escolhi o PSOL por conta disso, da democracia interna. Quem tem, hoje, mais votos, lá, mais filiados, se você está achando ruim aquela direção, como disse o presidente Lula, se você está achando político ruim, participe da política. Se você está achando que o presidente e a direção está ruim, filie uma galera, seus amigos, no dia do Congresso, você vai, registra a sua chapa, foi a sua tese que teve a maioria de votos, pronto, é assim que você vai ser o presidente do PSOL. O PSOL funciona assim. Então, foi por isso que eu escolhi o PSOL, por ter essa democracia interna. Do ponto de vista de bandeiras, eu sou um cara de esquerda. Eu fui beneficiário de diversos programas do governo Lula. Se em casa tem hoje 2 cisternas, uma de produção e uma de consumo humano, foi graças a um programa do governo federal. Se hoje eu tive a oportunidade de ter um curso de nível superior, foi graças ao ProUni e ao Enem, que é um programa também do governo Lula. Então, quando a gente entende essa dinâmica de para onde vai o orçamento, a primeira pergunta que você me fez, a gente entende que para equilibrar essa conta hoje no Brasil, não tem condição de ser de direita. Porque de direita é o neoliberal que acredita e vive hoje do rentismo, dos bancos, que o Brasil hoje perde não sei quantos bilhões de juros, que em vez desse dinheiro está sendo investido aqui no nosso meio, a gente está perdendo para quem vive apenas de capital. Não é o meu caso, então não tenho condição de estar lá. Mas aí você pergunta, mas você é extremista? Hoje todo mundo conhece o meu mandato de vereador. Eu dialogo com muita gente. Então vamos falar para quem não conhece o seu mandato de vereador. Pronto. Eu estou hoje vice-presidente da Câmara em Oliveira dos Brejinhos. Como eu estou vereador, e vereador não é um cargo que faz ordenamento de despesa, eu não preciso licenciar. Não precisa se afastar do cargo, isso, né, não preciso licenciar para Uhum. poder ser candidato. Então, eu hoje dialogo com todas as forças políticas da Câmara, converso com diversas pessoas, tem bolsonarista lá, tem carlista, a gente conversa com todo mundo. Mas a gente tem uma parceria hoje com o prefeito Ferrugem, com o vice Danilo, com toda a Câmara, que a gente dialoga com o empresário da cidade, dialoga com o trabalhador, dialoga com todo mundo. E aqui na região, eu acho que a gente vai precisar fazer esse diálogo também com todo mundo. Mesmo então, estando no PSOL, então esse seria um retrato, eu não sou tão extremo quanto, ou não sou extremo, como alguns imaginam, seguindo ali a ideologia do partido. Não, sem dúvida, a gente faz o debate. Eu acho que o debate é importante ser colocado à mesa, mas que a maioria dos filiados define, que a maioria das pessoas que estiver na instância responsável define. Quem é contra a definição por maioria? Só se não for democrático. Então, definiu por maioria, foi contra a minha ideia, eu vou acatar. Ah, não, foi a sua ideia que foi amplamente aprovada aqui, eu vou acatar. Foi a minha ideia, vamos todo mundo aqui acatar e construir. A democracia nos traz essa reflexão. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Para a gente fechar num resumo aqui, a gente já falou sobre isso lá no início, você trouxe, eu queria que você me trouxesse assim, as maiores dificuldades. Como eu já disse, a gente já comentou isso lá no início, porque você já trouxe, falou sobre a saúde, sobre a educação, sobre a BR-242. Mas, na sua visão, quais são, para a gente fazer um resumo aqui, as maiores dificuldades que a nossa região sofre?
tanto a nossa Chapada Diamantina como a região num todo? Olha, eu já comentei essas. Para além, e aí eu vou começar com um caso que eu acho que está muito urgente aqui na região, que é uma questão até um pouco triste, porque vai falar da hora que acontece um acidente, por exemplo. Mas precisa ter o posto da Polícia Técnica aqui em Ceabra. A Chapada aqui, um acidente que envolve óbitos aqui, judiada, né? você precisa ir para Itaberaba, para Irecê ou para Bom Jesus da Lapa. Então, a gente não ter aqui em Ceabra, e como eu disse no início, está montando esse complexo, é importante que tenha e vai ser uma das principais pautas nossas, ter esse posto da Polícia Técnica aqui para poder, a hora que tiver uma ocorrência dessa, a família não ficar tão exposta. É o principal. O segundo é essas ligações de distritos hoje. A gente pega aqui, por exemplo, Ceabra, aqui na Lagoa do Dionísio, da Lagoa do Dionísio para a Barra do Mendes. A gente tem que vir, se for para fazer um giro por asfalto, aqui em Carnaçada, para poder chegar até Barra do Mendes, ou então tem que ir por estrada de terra. Então essas pavimentações, seja daqui da Lagoa do Dionísio, a Barra do Mendes, ali de Queimada Nova, ao Mucambo, você pega dali de Pupiara, a Gentil do Ouro, essas diversas pavimentações que já estão acontecendo muito em outras regiões, a nossa região está ficando para trás. Você pega aqui o próprio Ceabra, está em obras aqui, mas já era para ter executado tanto daqui para o Jatobá, quanto aqui para a Lagoa da Boa Vista. Tenho comentado muito isso. A região na Bahia, né? A gente já tem isso mais avançado do que aqui a nossa região. A nossa região está ficando para trás. Atrasada. Qual é o reflexo disso? A falta de uma representação. A falta de uma representação que dá isso. Então, a gente tem essas obras de infraestrutura, mas eu não tenho... Mucugê, Boninal, né? Finalizando ainda. Então, são coisas que já eram para ter acontecido há 10 anos. Então, acho que é importante... Está sendo feita agora. Eu não tenho a menor dúvida que não dá para entrar num retrocesso, mas do ponto de vista da representação do recurso de um mandato, precisa focar nessas defesas dessas estruturas maiores aqui para a região, sem dúvida. Candidato, agradecer o nosso papo, a gente vai se falar novamente, né, daqui para frente. Agradecer por essa conversa, acho que muito agradável. E a gente se coloca sempre à disposição, quando necessário for. Eu que agradeço a oportunidade por estar aqui abrindo esse debate aqui nessa série de entrevistas. Parabenizar aqui também todo o grupo por dar a oportunidade das pessoas estarem ouvindo aqui a cada dia e desejar aí uma ótima escolha para todos os nossos eleitores, para todos os nossos ouvintes, para que a nossa região saia mais fortalecida desse processo, que saia com representação, porque não tenha dúvida, a gente está com muita sede de trabalhar muito aqui por toda a Bahia, mas principalmente por toda a nossa região, e mais uma vez lhe agradecer pela oportunidade e convidar a turma para poder comer um bodinho lá, e com certeza esse cara aqui, que está fazendo esse processo na região, tem feito muita diferença, porque hoje o meio de comunicação, Nery, a rede social ajuda bastante, a rádio ajuda, bastante. E quanto mais informação chega na cabeça do ouvinte, do eleitor, ele faz a escolha certa. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente é que agradece, recebemos hoje o candidato a deputado federal pelo PSOL, Sandro Oliveira, ali da região de Oliveira dos Brejinhos, né, que é para ser mais o representante aqui da nossa região. Conhecemos hoje o Sandro e a gente vai ter um boom de bate-papo aqui durante todo esse processo eleitoral até outubro, para que você que está aí do outro lado possa conhecer os nossos representantes, seja ele aqui da nossa região, a exemplo do Sandro, ou seja aquele que é de fora, mas que veio conhecer ou também se apresentar para os eleitores aqui da Chapada Diamantina e região. Agradecer por ter ficado até esse momento acompanhando o nosso papo e a gente vai se encontrar em mais um CN Entrevistas Eleições, hein? Até lá!